Certinho, podemos começar. Sim. Boa tarde. Boa tarde. Oficialmente iniciando o segundo dia do simpósio, né, Afrossonâncias, que é uma ação, né, um desdobramento do Urban Afro Jazz, que é mais que um festival de música, é um movimento de retomada do protagonismo negro no jazz e na música instrumental. O Afrossonâncias surge como mais um braço desse movimento, e que, inclusive, visa esse protagonismo negro na produção científica, né, especialmente quando a gente fala de música. E eu sou a Glau Nader, né, sou a idealizadora do projeto, e para mim é um prazer imenso, assim, receber André Lemos Galdo Vale hoje aqui para compartilhar suas pesquisas conosco e abrir esse espaço, né, inaugurar o Afrossonâncias como um espaço de intelectualidade negra na música. Tá? É com você, então, André. Seja muito bem-vindo. Perfeito. Deixa eu abrir a minha apresentação aqui. Só um instante. Vamos lá. Compartilhando. Espera aí que eu estou começando do final aqui. Uai, gente. Só um instante, gente. Eu não sei porque ela não tá grande. Deixa eu ver. Gagad, talvez você tenha que tirar o PIN da minha tela. Oi, gente. Eu queria que ela ficasse grande, ela não está grande. Ela está aparecendo bem aí para vocês? Ela está aparecendo Sim, em tela agora tá. inteira. Está aparecendo tranquila? Tranquilíssimo. Tá bom. Perfeito, então. Eu queria agradecer o convite da Glau, sim, muito, muito, muito feliz, né? E tentar trazer uma contribuição para o Urban Afro Jazz, né? Enfim, a minha... Começar me apresentando, né? Sou André Lemos, eu sou professor de História, né? Sou professor de História da Educação Básica, e também da Universidade Rural como professor substituto, né? E o mais incrível é que eu sou também músico prático, né? Eu falo que eu sou músico prático porque eu não tive uma formação acadêmica específica em música, né? Principalmente ao longo de uma trajetória musical, eu tá sempre me cercando de ótimos músicos e tive uma vida, né, profissional musical muito muito forte, né, com gravação de disco, com criação de projetos e chegou num determinado momento que o ensino de história, né, ele se tornou um pouco mais forte, mas a música ela sempre vai aparecer nessas dinâmicas de ensino de sala de aula, tanto na educação básica quanto nos ambientes universitários. E, para além disso, né, também a música ela está num sentido também religioso. Né? Eu sou Ogã, da nação Jeje, de Candomblé, então tem um exercício muito, muito forte hoje de cantar para os deuses, né? Cantar para a minha comunidade e, por último, cantar para mim, mas as minhas inquietações, pensar os processos de racialização, pensar as dinâmicas raciais, a música é um elemento muito importante, e dentro da própria dinâmica das salas de aulas, né, traz uma aproximação para a gente entender em que ponto hoje, 2024, mundo em crise, né, o racismo ainda operando fortíssimo, por mais que a gente tenha tido um avanço em muitas questões, a gente tem muita luta para dar continuidade dos nossos ancestrais. E aí, dessa forma, né, eu preparei essa comunicação, né, música negra brasileira entre a branquitude e os quilombos sonoros, o que a história ensina, partindo
de algumas questões, né, para pensar essa comunicação. Como a música negra brasileira se desenvolveu em meio aos impactos negativos da branquitude, através do racismo epistêmico. O segundo ponto, de que maneira a resistência cultural do povo negro criou novas formas de existência através da música, naquilo que podemos chamar de quilombos sonoros. E, por último, que a história ensina para a gente disso tudo. Nessa primeira questão, só o meu slide passar. Aí, passou. Nessa primeira questão, né, a gente tem um ponto aí sobre a branquitude, né? A gente percebe que existe historicamente uma apropriação pela branquitude e a invisibilização, né, dos criadores negros dessa música. E o que é muito interessante, o que a gente sabe muito bem, né, é que alguns questionamentos surgem, não, mas todo mundo sabe essa palavra é ótima, todo mundo sabe da contribuição negra para a música brasileira, não, os artistas estão aí, você consegue falar o nome desses artistas, tá no meio de uma comunicação pública, você consegue identificar sobre a música ou sobre a cultura negra, a gente não deveria ter nenhum tipo de reclamação. Mas não é o que acontece, né? A gente sabe que, historicamente, a gente tem nomes, né, que chegam ao grande público, mas os nomes da música negra que acabam chegando ao grande público é fruto de uma luta e de uma trajetória política negra para que isso aconteça, né? E mesmo assim, também é para a gente pensar, né, que esses nomes também, quando eles aparecem, eles entram muito no lugar de autorização dessa branquitude. Mas o que é interessante é que, se estruturalmente a música negra, a música brasileira, ela é estruturalmente negra, o quantitativo ele não aparece, né? Era para a gente ter muito mais artistas em destaque, era para a gente ter muito mais artistas em evidência, e se torna visível uma dinâmica operada pela via do racismo para que isso não aconteça. A gente fazer um exercício de pensamento, né, é pensar, por exemplo, a população negra nos Estados Unidos, que de fato é uma minoria numérica, né, e quando você tem um apreço pela música, quando você começa a gostar de música, né, dos mais variados estilos, é interessante que muitos nomes dos Estados Unidos e da própria música negra, eles vêm com muita facilidade, né? E não que invisibilização lá também, a apropriação lá não aconteça. Mas quando a gente traz uma comparação relacionada aqui no Brasil, que a população é majoritariamente negra, esse quantitativo ele não acontece. E muito pelo contrário, né? Esse quantitativo não acontece, o protagonismo também ele é relegado a um lugar muito limitado e causa choque, né? Como, né, a gente tem uma população que é majoritariamente negra e o nosso quantitativo de artistas em destaque não se dá. A liderança em determinados gêneros e estilos musicais, a gente vai ver o protagonismo de uma pessoa branca. E aí, as teorias, né, das relações raciais, elas dão conta de explicar o porquê isso acontece, né? E aí eu trouxe nesse ponto alguns conceitos que justificam, né, justificam e nos dão a consciência de por que essa dinâmica da branquitude, de tomar um protagonismo e de operar por uma via do privilégio, acaba fazendo com que a música negra brasileira, principalmente no aspecto quantitativo, ela fique muito ofuscada, ela fique muito invisibilizada, e a gente tenha um ponto ou outro de destaque, né? Nesse sentido,
por exemplo, a gente pode trazer o conceito aí de racismo estrutural da pesquisadora do meio jurídico Isis Conceição, né, pautada pela teoria racial crítica, e a gente sabe, né, a própria dinâmica do racismo estrutural, como a sociedade brasileira ela operou desde do processo da colonização para privilegiar pessoas brancas. A gente pode pensar num privilégio epistêmico pautado por Grossfogel, né? E esse privilégio epistêmico é muito interessante, né? O negro, a população negra, ela fica num lugar exótico, né? Ela fica num lugar, e a própria evidência dos artistas negros quando ganham destaque, né? Não é de se espantar que às vezes ganhe tons de sobrenatural. Eu acho muito bonito a gente pensar que quando a gente fizer a passagem que Deus tem a voz do Milton Nascimento, né? Mas ao mesmo tempo me causa um determinado incômodo de pensar que a gente precisa desse lugar sobrenatural para a gente ganhar um destaque e não olharem pela via epistemológica e de construção cognitiva das nossas técnicas, né? O privilégio epistêmico, obviamente, ele está ligado à branquitude. E aí a gente pode pensar pela Cida Bento, né? A gente pode pensar pelo pacto narcísico da branquitude, né? Na música, olhar para a música e olhar esse destaque que os brancos têm em lugares que a gente poderia ter destaque é a garantia de posições superiores que é dada a eles e que, como eles combinam, né, esses artifícios e se colocam nesse status de superioridade. A gente pode pensar também pela via da teoria racial crítica, também pensar Mills, né, o contrato racial, e essa ideia de contrato racial do Mills, ele parte do controle de mecanismos que são políticos, que são econômicos, mas no caso da música também esse controle cultural, né? Essa autorização ela parte deles, esse destaque parte deles, né? A gente pode trazer Sueli Carneiro também, né? O dispositivo de racialidade e para pesquisadores, né? Todos esses referenciais teóricos atrelados à música traz uma visão crítica e bem interessante. Gosto do dispositivo de racialidade da Sueli, porque ele pode ir de encontro com o Guerreiro Ramos, com a brancura, né? Pode ir de encontro com Fanon, também, que é esse exercício de poder e controle da subjetividade, né? Para nós, pretos e pardos, né? Para a população negra, a gente não é reservado o direito a desejar, né? Ou o nosso desejo ele está ligado a um desejo de embranquecimento, né? A um desejo de humanidade que é branca, né? E Guerreiro Ramos, lá na década de 50, né, ele já apontava essa patologia do branco, né? A dinâmica racial, o problema do racismo, ele é um problema do branco e que a gente precisa se livrar dessa brancura, né, no reconhecimento da negritude. E aí, nesse ponto, eu penso o seguinte, controlando o tempo aqui, né? Como é que a gente consegue identificar isso de forma prática, né? Aí eu trouxe alguns exemplos, né? E tomara que dê tempo, né? Eu trouxe alguns exemplos para refletir sobre essa condição, né? Como é que isso se manifesta historicamente na música negra? Eu coloquei um cenário século XX, né? Mas a gente pode fazer um exercício de pensamento, de deslocamento temporal, né? E a gente pensar que isso se manifesta historicamente desde o período colonial, né? Você tem registros históricos ali, principalmente de músicos pardos, mulatos e pretos, né? Que pensavam em dinâmicas de ascensão social pela via da música, né? Como uma forma de se livrar do cativeiro, né? Dos estigmas da escravidão.
né, no século XIX, idem, né, isso continua acontecendo, né, e graças a trabalhos de músicos, né, de historiadores da música, de etnomusicólogos, isso traz essa nitidez dentro do período colonial, ou pela via até mesmo do processo de independência no século XIX, né? E até um ponto que eu trago, e eu trouxe esses nomes, né? Porque a biografia, ela se apresenta para a gente, né, e traz uma referência, né, pensando em ensino de história, pensando em educação básica, pensando na educação de crianças e adolescentes, e até mesmo também na própria formação acadêmica, né, das universidades, a gente precisa dar referência desses artistas, né? E aí todos aqueles conceitos que eu coloquei anteriormente para vocês, brancura, pacto narcísico, né, são dinâmicas que aparecem nesses sujeitos negros aqui. Chiquinha Gonzaga é o próprio processo, né, de embranquecimento da figura dela, né? Resgatar essa negritude dela ainda é um lugar de disputa muito, muito, muito forte, né? E há quem acredite, há quem pense que... Me ouve, gente? Eu ouvi um barulhinho aí? Me ouve? Perfeito. Sim, então te ouvindo. Beleza. Que pensem ela enquanto mulher branca, né? Teve até um seriado famoso, uma emissora famosa, sobre isso, que botava uma atriz branca nesse papel, né? O Mário de Andrade é interessante, que eu vejo que o Mário de Andrade... qual é a relação do Mário de Andrade com música, né? O Mário de Andrade tinha escritos incríveis sobre música, e o Mário de Andrade ele tinha um dilema racial que era muito forte, e para muitos acadêmicos o Mário de Andrade ele é uma figura negra, né? Mas que também, dentro dessa dinâmica, a gente perde aí, e pela via do embranquecimento vão embranquecer a figura do Mário de Andrade. Era ele quem até reclama dos modernistas, falando desse lugar do exótico que se colocava a cultura popular e a música brasileira, né? O Wilson Batista é um caso emblemático desse lugar de disputa aí da branquitude, né? Desse controle cultural que a branquitude exerce, né? E eu não vou falar o nome dos artistas brancos. O protagonismo aqui é nosso, né? O Wilson Batista, grande sambista, ele ainda, né, ele fica reservado a um lugar, né, que quase entra num senso comum de quem gosta de música, a uma rivalidade com um sambista branco, né, que tinha a sua qualidade, escreveu inúmeras composições, mas que é colocado num lugar, sinto eu, muito maior do que a própria figura do Wilson Batista, por ter falecido muito novo, por ter morrido muito novo, e o Wilson Batista relegado a esse lugar, e eu falo relegado a esse lugar, né, não da gente que está transitando na música, ou que gosta de música, ou que vai pesquisar, ou que vai se aprofundar, né, mas nesse lugar onde as ideias circulam, né. Se eu falo o nome do sambista branco, em qualquer lugar, todo mundo vai reconhecer. O Wilson Batista vai gerar uma certa dúvida, né? Paulinho da Viola falava que o Wilson Batista era o maior sambista de todos os tempos. Por que a gente fala pouco isso, né? E ele vai ficar, obviamente, ofuscado pelo sambista branco, né? O caso das Senhoras com Frutas na Cabeça, para quem é pesquisador de música, né, eu gostaria muito de ver um trabalho que, assim, a dinâmica da branquitude ali é um prato cheio, né? E não que essas figuras não tenham a sua qualidade musical e a sua qualidade técnica, mas quando você olha o caso da Senhora com Frutas na Cabeça, né, que se tornou uma referência internacional, e essa senhora, a maioria, majoritariamente, os compositores que ela gravavam eram compositores brancos, né? E eram compositores brancos, e a cultura, né, a música é o que? É negra, né? Mas a grande maioria. E esses nomes, de certa forma, também
se evoca o nome desses compositores popularmente por conta até mesmo de marchinhas, de carnaval e coisa e tal, esses nomes, se a pessoa não conhece, ela fala, já ouvi falar. E os nossos, né? Como fica ofuscado? Não coloquei aqui, mas é pensar o caso do próprio Cartola, né? Que vai gravar um disco com 66 anos de idade, né? E aí a gente tem as figuras dentro desses contextos aí que cabe um outro papo, uma outra conversa sobre os brancos aliados, né? Diz muito, né? Diz bastante, né? A figura de Dolores Duran, que morre cedo, e toda a narrativa e toda a trajetória negra, né, tem um reconhecimento muito posterior enquanto compositora, né, em termos de grandiosidade, né, mas você pensa até na questão do próprio falecimento, de que a gente consegue se reconhecer nas letras, nas composições, no exercício da existência, né? Toca muito a gente, porque a gente vê a nossa dinâmica também muito próxima ali, muito, muito parecida, né? Me incomoda muito, por exemplo, Dolores Duran ficava num lugar, eu ouvia algumas histórias da recusa, da canção do Amor Demais para uma outra cantora gravar, né? Sendo que tem composição dela, né? E aí o lugar grandioso de compositora não aparece. E aí 2 casos interessantes, Leni Andrade e Johnny Alf, né? E aí entra a questão muito forte, também do Dolores Duran, bem no contexto pré-bossa, né? Mas Leni Andrade e Johnny Alf, figuras jazzísticas, né? Há um reconhecimento de muitas pessoas que o Johnny Alf ele é o verdadeiro pai da bossa nova, né? E como é que a cor afeta, né? E como é que a cor traz esse impedimento, né? E ofusca a nossa genialidade de maneira proposital, né? Poderiam falar, não, mas naquele contexto bossa nova, parte da segunda geração ali, a figura do Baden-Powell, o próprio Jorge Ben, né, ali inserido na Tropicália, né, há uma autorização, mas é pouco para a gente. É pouco daquilo que a gente contribui, daquilo que a gente estrutura, né? Nem coloquei alguns outros nomes aqui, mas pensando, né, como é que alguém que toca violão não tem não tem uma referência de bola 7, né? O Carlos Santana tinha referência de bola 7, vai ter uma referência lá fora, né? E aí a raça vem na frente, né? Raça diz muito, né? A própria figura de Dom Salvador, né? A própria dinâmica dessas figuras, né, tanto do Bola 7 e quanto do Dom Salvador, na própria dinâmica do samba jazz, do samba funk, né, por que, né, essa exaltação ela não ganha um outro cenário, né? E aí a gente entra nessa denúncia do aspecto da branquitude. Perdão, ainda tem um ponto, né? Quando a gente olha para os movimentos musicais consolidados dentro da trajetória musical brasileira do século XX, né, se você pega a Tropicália, se você pega a Lira Paulistana, pega o próprio Clube da Esquina, o Mangue Beat, o rock dos anos 90, né, o rock dos anos 2000, o hip hop, o funk, com a exceção do rock dos anos 80, né, e com a exceção do rock dos anos 2000, o protagonismo e o destaque ele é muito, muito nosso, né, muito nosso. E por que isso não é falado, né? Porque isso não é evidenciado, né? A gente pega a própria dinâmica mineira, né, do Clube da Esquina, né, com Ezra Neném, o baterista, nossa, vai falhar o nome agora, o baterista do Sonho Imaginário, o Robertinho Silva. O Robertinho Silva, né?
por quê, né? Esse nosso protagonismo forte, né? E se a gente não aparece como protagonista dentro desses dois contextos dos anos 80, né, e dos anos 2000, tem um impacto narcísico aí, tem um controle que faz com que isso não aconteça. Mas o grande ponto gosto de pensar que todo artista negro ele é um quilombo, né? Toda expressão cultural negra ela é um quilombo. A nossa luta desde os quilombos históricos, desde do período colonial, traz essa representação. E aí eu trouxe aqui alguns autores que eu estou refletindo muito sobre essa dinâmica e sobre essa interseção entre esses autores para pensar o nosso processo de aquilombamento mesmo, né? Isso aqui é um exercício, né, de aquilombamento. E gostei muito do convite da Glau, né, que eu tenho a liberdade, por não ser especificamente do campo da música, e vocês sabem muito bem do que eu vou falar, né, dos ataques, às vezes, acadêmicos, das restrições, do fechar porta que a gente acaba sofrendo, mas eu falo aqui com muita tranquilidade, né, que a garantia da nossa existência, a garantia da nossa felicidade, ela vem acompanhada de um processo de luta, né? Abdias do Nascimento vai reivindicar, e tantos outros movimentos negros, né? Mas Abdias do Nascimento vai reivindicar esse lugar do quilombismo, né? Esse lugar seguro, esse lugar do cuidado, onde a gente sente força para as nossas expressões e manifesta a nossa grandeza, né? Beatriz Nascimento, historiadora atlântica, né? Ela traz a ideia do quilombo simbólico, né? Que para ela, e a minha referência, né? Todo lugar de expressão negra é um quilombo, né? Dentro da nossa música, dentro de outras manifestações populares negras, nos candomblés, nas umbandas, nas rodas de rima, no jazz, o quilombo ele se faz presente, num simpósio negro ele se faz presente. E a interseção de Abdias, Beatriz e Clóvis Moura, né, ganha eco com a quilombagem do Clóvis, a interseção de Abdias, Beatriz ganha eco com a quilombagem do Clóvis Moura, né? Clóvis Moura vai colocar o lugar do quilombo como um lugar revolucionário, né? Então, esses elementos, eles se interseccionam e a gente pode trazer outra referência, a Zoilda Trindade, com os valores civilizatórios, né, onde ela identifica também nas manifestações negras lugar de ancestralidade, de oralidade, de circularidade, de cooperativismo, não vai vir na cabeça os 10 valores, mas que são os nossos valores, né? E penso que a música, aí puxa o Nilma Lino Gomes, né? Ela traz esse aspecto do movimento negro educador, né? Os quilombos sonoros, eles também educam, né? Eles garantem a nossa existência, né? Eles garantem também uma construção epistemológica de conhecimento que é político, que é identitário, que é estético, corpóreo, né? Então, são esses quilombos negros que fazem com que muitos nomes, por mais que sejam invisibilizados, por mais que sejam ocultados, eles vão aparecer, eles vão surgir, né? Isso vem se a gente evidencia hoje, já acabando o meu tempo, né? Se a gente evidencia hoje o lugar da música negra e no lugar da música popular, né? Traz felicidade ver o nosso povo tendo garantias de um progresso econômico, né? De uma estabilidade, de um reconhecimento, mas que ainda é pouco, né? A gente vê o lugar que o hip hop chegou, a gente vê o lugar que o samba alcançou, a gente vê o lugar que o funk alcança, mas mesmo assim, ainda essas dinâmicas da branquitude, elas vão aparecer muito forte. E aí
essa dinâmica de quilombo sonoro, a gente tem que ter esse pensamento de quilombagem, de quilombismo, e desse lugar simbólico que a gente reside, né? Por fim, trago aqui a bibliografia e um axé, né? Eu quero agradecer de novo a Glau, muito feliz mesmo. E Glau, tem umas composições aí, né? Vamos escrever aí, vamos fazer as músicas. Enfim, gente, é isso. Obrigada demais, André. É muito interessante, porque enquanto você vai falando, você foi expondo, né, a sua comunicação, eu percebi tantas interseções com o que eu tenho pesquisado também. Eu publiquei, no ano passado, um artigo que fala sobre o embranquecimento do choro, né? E trazendo Chiquinha e Pixinguinha como personagens centrais, né? Ambos não só representam o choro, a Chiquinha, que ainda é, né, predecessora do Pixinguinha, embora tudo, né, sobre o choro sempre se volta para o Pixinguinha, e aí é um recorte que tenha mais aprofundado, que é o do machismo mesmo, né? Uhum. Mas pensar nessa coisa das representações de Chiquinha no teatro e na televisão, sempre como uma figura branca. A Chiquinha era branca para mim. Chiquinha era branca para mim até 2021. E eu soube que a negritude dela precisou ser reclamada como a do Machado de Assis. Sim. Isso não tem 3 anos. Não tem 3 anos que a Chiquinha foi entendida como uma mulher negra. E você falou sobre essa coisa de canonizar alguns personagens negros, né? Como o caso do Milton, que a gente vê muito isso. Ele é excelente no que faz, né? Ele marcou o nome dele e da música brasileira na história do mundo. Mas a gente tem que entender também que esses afagos que a branquitude nos proporciona são, inclusive, ferramentas também para colocar a gente no lugar que eles acham que a gente deve estar. Né? Quando se endeusa o Milton Nascimento, será que estamos mesmo reconhecendo que um artista negro tem essa magnitude, esse poder de criação, de protagonismo? Ele é protagonista de um movimento histórico mundial, né? A música de Minas Gerais está no mundo inteiro sendo reconhecida. Esse movimento todo aconteceu e ele encabeçando, né? Mas será que ele é entendido nesse lugar? A criação disso, ela né, identificada com o Milton Nascimento? Ou não? Vamos só endeusá-lo com ele é a voz de Deus, porque é bonito. E isso esbarra muito, inclusive, até nos nossos... em como a sociedade entende que nós, negros, devemos nos vestir, que cabelo a gente tem que usar, como a gente tem que falar. Porque, assim, tá até na moda agora gostar de alguns pretos, desde que eles atendam esses ideais, né? É a branquitude operando o tempo inteiro, nos deixando, né? Nos permitindo ser como eles acham que a gente deve ser. Total. Então, acho que a sua comunicação, assim, tem tudo a ver, dá água na boca ouvir você falar, porque está intimamente ligado a tudo aquilo que, inclusive, não só me incomoda enquanto artista e pesquisadora, mas que motivou essa iniciativa que é o Afrossonâncias. Possivelmente as pessoas que vão nos assistir, né, posteriormente, quem está mais acostumado com esse viés puramente acadêmico, né, de um evento como esse, pode até estranhar, né, talvez o jeito como o Afrossonâncias funciona, mas eu tenho me entendido como uma ativista da decolonialidade no espaço acadêmico. E eu acho que se a gente continua perpetuando esse comportamento eurocêntrico acadêmico, a gente também continua dizendo sim para esse pacto narcísico da branquitude, né? Total. E a gente está aqui para fazer o oposto, né? Esse simpósio ele está num lugar de revolução e dando esse protagonismo a nós negros para falarmos da nossa música, da nossa cultura, sair desse lugar folclórico em que o branco, quando nos pesquisa, nos coloca. Perfeito, Glau, perfeito. Né? É interessante, várias coisas vão vindo na cabeça, né, que você falou, até desse lugar de divindade, né? É interessante que se coloca no lugar de divindade, mas só lembrando de dois exemplos aqui muito rápido para confirmar isso, né? Eu acho que cabem pesquisas, né, que títulos, por exemplo, de rei, né, por exemplo, o rei da voz, né? Você vai ver quem é o rei da voz, né? Você vai ver quem é o rei da MPB, né?
Quem ficou ofuscado, por exemplo, o Wilson Simonal, coitado, né? O Simonal começou a ter algum reconhecimento muito pequeno recentemente, de 2017 para cá. Sabe? É absurdo isso. E você pensar que toda uma máquina operou ali para ofuscar o Simonal. E ele faz parte da minha pesquisa de mestrado. Né, eu tenho um capítulo sobre ele. Na verdade, a minha pesquisa é na linha de performance musical, né? Então, eu transcrevo um improviso, um sketching dele com a Sarah Vaughan, quando ela esteve no Brasil e ele a recebeu num programa na Tupi. Que é incrível. E que ele, inclusive, demonstrou uma desenvoltura absurda, não só no inglês, que ele não falava, como cantando em inglês e cantando jazz com a banda dela e a banda da Tupi. Assim. Então, ele estava fazendo jazz com gente dos Estados Unidos, né? Um gênero ainda estava se consolidando no Brasil. E perceber que depois que as coisas ficaram meio que esclarecidas, né, para o pessoal da arte naquela época, resolveu-se que qual músico acompanhasse o Simonal depois daquele episódio não tocaria com mais ninguém. Então, o Simonal também caiu no ostracismo porque ele ficou sem banda. Ninguém mais podia tocar com o Simonal, porque se tocasse com o Simonal, não tocava mais com mais ninguém. O Simonal terminou a carreira dele tocando em botequinho. Foi. É muito louco, né? E no Muito funeral, triste, inclusive, só apareceu o Jair Rodrigues, não apareceu mais ninguém. As coisas já tinham sido esclarecidas, que tudo aquilo foi um grande mal-entendido, um grande circo. Só apareceu Jair Rodrigues. Sim. E o mesmo artista branco que é rei, né? Exatamente, ligação gente. E a gente continua vendo, André, que pessoas brancas podem cometer erros à vontade. Isso é o pacto da branquitude, sendo reforçado, esfregado aí na nossa cara como sociedade o tempo inteiro, né? A um branco, basta ir na internet no dia seguinte e chorar. Sim, total. Né? Olha, eu fico pensando que a gente tem que ter essa conversa de um modo mais alongado numa próxima oportunidade, viu? Sim, faremos. Obrigadão, André. Eu que agradeço. Foi demais. Gente, eu quero não só agradecer e já chamar a Gal, mas antes disso, contar para vocês, né, que o Afrossonâncias, ele existe, né, como uma iniciativa dentro do Urban Afro Jazz, que é esse movimento que eu inicio de retomada do protagonismo negro no jazz e na música instrumental. Anotada essa ideia aí, viu, Gagade? E ele é viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, patrocínio da Budweiser, e é uma realização minha, Glau Nader, com o governo do Estado de Minas Gerais. Então, sem mais delongas, Gal do Vale, uma percussionista notável de Belo Horizonte, que, inclusive, inicia um movimento dentro da percussão, onde ela foi professora, e é professora, de grande parte dos percussionistas da cidade, que são, inclusive, profissionalizados, né? Ela inicia, como mulher, isso é muito importante, né? Inicia um movimento que profissionaliza vários dos percussionistas que estão em atividade na cidade e até fora daqui já. Então, com muita alegria te recebo. Gal, a palavra é sua. Obrigada, Glau. Agradeço sempre o convite, a oportunidade, né? E você, eu sempre digo, chamo de ousada, pronta para a linha de frente, seguindo com a resistência, falando do povo preto, né? Nesse caso aqui, do recorte da arte, da música, sentindo literalmente na pele preta todos os desafios, todos os dias, né? A gente acabou de passar aí, que foi no momento das performances, dos shows, né? A dificuldade que é viabilizar para acontecer, né? E é importante para a gente, na cidade, para a gente, no nosso estado, no país, ter uma guerreira, uma mulher que vai ali e luta, né, para que as coisas continuem e mudem de formato, mas é importante que a gente possa multiplicar, né? Nas costas de uma pessoa só é muito difícil. Uma mulher preta, né? Então, assim, o fardo fica pesado, né? Que a gente possa se juntar e se multiplicar. Então, eu vou tentar ser mais breve, que o tempo também já correu, né, no dia de compromissos, mas eu estou muito feliz de estar aqui e vida longa para esse projeto. Eu vou falar um pouquinho desse projeto, desse espaço social, porque a gente fala que muito nesse momento dos adultos, né, das pessoas que já escreveram história. E aí
a minha história começa num lugar onde jovens estão chegando no mundo, em sua maioria pretos, pretas, pretos, da periferia, escola pública, com todos os nãos maiúsculos já à frente. Um pouquinho disso que eu vou falar, assim. Gagade, se você puder colocar a apresentação. Só para você confirmar para mim se todo mundo consegue assistir. Todo mundo está vendo? Sim. Vou só colocar no primeiro slide. Ok. Fechou. Acho que você pode só tirar o PIN da Gal, só para aumentar um pouquinho mais a tela. Claro, vou fazer isso agora. Melhorou? Sim. Fechou. Pode ir, Gal. Então, pedagogia da performance, o ritmo no processo de criação multiartística. Você pode ir subindo aí, por favor. A pesquisa resultou nessa monografia, que teve como objetivo geral abordar a arte da performance dentro de um projeto multiartístico, pensando no processo de criação, dialogando com a pedagogia da performance. Esse processo implicou atuação e encenação, dando possibilidades gestuais e plásticas e sonoras, num contexto onde a música quebra, né, com a sua lógica tradicional, interagindo com as demais linguagens, né, como um fio condutor, eu diria. Mas antes eu vou falar um pouquinho aqui da minha história. Eu, Gal do Vale, sou uma artista da cidade de Belo Horizonte, já inicio a minha história tendo que lidar com racismo, machismo, misoginia, homofobias. Minha formação se inicia nas oralidades dentro da minha casa, a dança, a música preta, esse meu corpo que sobe e desce ladeira do meu bairro periférico, que foi se mudando a um corpo negro em uma sociedade racista. E minha artisticidade é preta, minha fala é preta, meu canto é preto, meu gingado, meu ritmo, meu caminhar, meus gestos, minha escrita, meu respirar. Meu fazer artístico foi logo rejeitado em sua concepção, né, na cena artística branca e também dentro do samba, da capoeira, nos terreiros, nos espaços de resistência, nas manifestações artísticas brancas e pretas. Eu, uma mulher preta, sapatão, que carregava tambores e dores enquanto percussionista nessa cidade, né? E a pergunta é, onde é que cabe esse ser, né? Esse sujeito? E nesses inúmeros desafios, né, fui trocar experiências no morro, dentro das vilas, favelas, nessa cidade e nessas outras tantas cidades. Fui sendo inserida em muitos projetos sociais, muitos aqui em Belo Horizonte, né, prefeitura, e nessas andanças eu me deparo com o programa Valores de Minas. Valores de Minas foi um programa do Servas e do governo de Minas que oferecia oficinas de artes, circo, música, que era subdividida, né, entre percussão, canto e harmonia. A dança, pensando nas danças afro-brasileiras, danças urbanas, o jazz, o clássico. O teatro e artes visuais,
né, para os jovens entre 14 e 24 anos, oriundos das escolas públicas estaduais. Isso inicia, né, o programa em 2005, na Andradas, ali tinha um galpão, e em 2007 ele segue para o antigo espaço da FEBEM, na Rua Santo Agostinho, onde é o Plug Minas. E segue como um programa, né, livre de arte, ainda pela Secretaria de Cultura, até 2005. E com a finalidade de consentir aos estudantes uma formação cidadã, de desenvolvimento pessoal, né, preparando esses jovens que estavam descobrindo um outro mundo, né, para um pensamento crítico, ético, diante da vida cotidiana. Era um projeto social, né, mas tínhamos um corpo docente que vinha das universidades, né, e um professor, uma professora ia chegando, ia somando, convidando outros, né, e acabava que tinha um corpo docente todo graduado, pós-graduado, dentro de um projeto social, e cada um trazia, né, na sua experiência, na sua bagagem, metodologias, conhecimentos, dialogando com aquelas e aqueles experimentadores jovens, né, que eu diria assim, que também traziam experiências reais, né, na forma de fazer, de sentir. E essa mistura, né, desse corpo docente com esse corpo discente, criando novas formas de fazer artístico, do fazer artístico. Então, falar da percussão, ritmo, né, dentro do programa Valores de Minas, quando eu chego, foi muito importante, né, era tipo assim, uma divisor de águas ali, porque era um programa que atendia 500 jovens todos os anos, mas a gente tinha lá inscrições, 2.000, 3.000 inscrições. Então, acabava tendo que passar por um projeto de seleção, né? Processo de seleção. E aí que pega a história da percussão, porque tínhamos uma banca, porque os organizadores, né, do projeto eram todas pessoas brancas. Então, e a maioria deles eram do teatro. Então, o foco do projeto era o teatro, eram os artistas. Então, tinha um padrão, sabe? É triste falar isso, mas tinha um padrão de beleza do que eles queriam naquele lugar, porque ao final do ano tinha um grande espetáculo a acontecer. Então, tinha esse processo de seleção. E quando eu entro lá, eu fico sabendo que era, dentro da seleção, a primeira área mais escolhida era o teatro, a que tinha a cena, né, onde protagonizava. Depois tinha a dança, arte circense, que era o circo, né, artes visuais, todas essas áreas que eu estou falando, sempre pensando no ensino europeu, tá? Pensando, é um pensamento branco. E aí, dentro da música, se fazia uma seleção para as pessoas que queriam estar nos instrumentos de harmonia, depois o canto, que era muito disputado, e a última área dentro do programa era a percussão. A percussão era quem não tinha conseguido passar em nenhuma da seleção das primeiras áreas, ia sendo jogado até chegar na percussão. Era quem não pensava, era quem não tinha conseguido fazer nada, né, demonstrar nenhum tipo de talento nas outras áreas. Então, quando eu chego no projeto, eu chego em 2009, foi muito difícil de lidar com isso, assim, era a área mais desvalorizada, né? Os jovens que chegavam, as meninas e os meninos eram negros, negras, negres, que era a área que cabia, né? E quando eu chego, a gente começa a trazer, a pensar, né, outros lugares e outras formas dessa percussão, desse ritmo,
E aí começa a provocação, né? O ritmo está em todas, na área da música e em todas as áreas do projeto. E por que que a gente, era a pergunta, né? Por que que a gente é colocado lá no fundo, lá atrás, né? Como não capazes, né? Enfim, racismo. E, infelizmente, é estrutural, institucional, e ele estava ali posto, colocado dentro do Valores de Minas, né? Então, é um pouco disso quando a gente pensa no festival de ritmos, né? Então, a princípio, seria o festival de percussão dentro do programa, porque eu dava aula para todas as áreas, né? A princípio, e depois cada um escolhia a sua área, mas todo mundo passava minimamente ali por uma experiência dentro do setor da área da percussão. Então, assim, a proposta pedagógica das oficinas, Gagade, você pode subir, por favor? A proposta pedagógica das oficinas no contexto do projeto Valores de Minas, o ritmo de vida de cada jovem que adentrava aquele espaço da antiga FEBEM. Foi o protagonismo desses jovens, a horizontalização das relações, autonomia, a conexão arte-vida cotidiana, né, e permeado por uma troca de saberes, e não apenas pela transmissão de saberes, que assim possibilitou o sentido de construção interativa dos saberes naquele tempo e espaço, que estava conectado diretamente ao desejo de permanecer, de estar, de fazer, de experimentar, fruir, pesquisar. E, nesse sentido, a qualidade da produção artística indicou que o programa Valores de Minas, apesar né, de ser conhecido, né, de sua ênfase em termos de caracterizar como um projeto de alcance social, ele configurou-se efetivamente como um projeto de formação artística, tratando-se mais de uma escola, né, de arte do que um projeto social. E hoje nós temos na cidade aí, no estado, no país, e eu diria fora, né, porque tem jovens aí fora, Cirque du Soleil é o que mais tem, em outras áreas também de conhecimento, né, jovens artistas e pesquisadores que tiveram sua primeira experiência em arte no programa Valores de Minas, assim. O foco não era formar artistas, mas o processo era tão profundo, e esses jovens que estavam lá buscavam que ao final do ano tinha realmente, né, o espetáculo que assistir assim na internet, né, é diferente, mas vocês podem buscar aí o nível que era esse trabalho, né. Então muitos saíram de lá e realmente foram para a área das artes, né, estudar, e muitos foram para outras áreas, né. A história ali era atravessar o portal, né, que eu falava sempre assim. Era abrir a cabeça desse jovem para um novo mundo. E foi por meio da arte que a gente consegue hoje ter essa história, né? E essa história ela não acaba assim, né? Bom, as aulas de música tiveram como foco, né? Como eu disse, o estudo do ritmo, né? Os alunos vivenciaram um aprendizado rítmico pela experiência corporal, né? A partir da oralidade, principalmente de corpos e tambores pretos, né? Aqui, mineiros, porque a gente fazia questão de levar tanto lá para dentro do programa, como levá-los fora, né? Para ir dentro dos quilombos, para poder assistir, para poder trocar, porque, assim, quando eu chego, sempre era um pensamento, né? Por exemplo, eu acabei trabalhando também com Dalcroze, com vários outros educadores, mas aqui no Brasil com o método O Passo, mas assim, foi uma dificuldade na época assim de encontrar autores, autoras negros para compor as pesquisas, sabe? E
O trabalho foi desenvolvido, né, pensando em promover uma forma, eu diria, prazerosa, né, para esses jovens, levando-os a experimentar, né, essa que era o foco ali, né, que eles entendiam como liberdade, né, de não serem limitados, né, eles entendiam aquele espaço como um espaço de liberdade mesmo, de expressão, né, e aí é nesse lugar que eles vão entendendo que ali também era um lugar de opressão, mas que era ali, que era o lugar que eles iam conseguir brigar, falar, debater, tirar as cascas, né, de onde eles vinham, né, tinha uma questão muito forte ali dentro que era da religião, né, a maioria que chegava lá eram jovens que vinham de religiões evangélicas, né, então eles chegavam lá e se deparavam com aquele espaço, e aí era um grande conflito, e aí que começava assim, quem é que acompanha o pensamento desses jovens, né, musicalmente, né, o que é que eles trazem, o que eles querem vivenciar, o que eles querem falar. A formação multiartística e sua influência nas proposições dos alunos, a performance como linguagem, o ritmo como eixo articulador, né, musicalidade como elemento presente nas várias modalidades artísticas. A performance, nesse contexto, é uma relação pedagógica que trabalhou a partir de experiência dos jovens dentro do programa. Né, assim, a curiosidade do jovem de ver o trabalho artístico não apenas de dentro do processo da produção, mas como propositores, executores, né? E também enxergando o corpo como um objeto de criação dentro da arte, né? E não como apenas eles entendiam ali de contemplação, né? E esse entendimento levou à escolha de trabalhar com a arte da performance, tendo, assim, uma visão mais integrada da arte, né, onde eles poderiam propor infinitos questionamentos, né, por meio da linguagem performática. Esses estudantes decidiram, essa palavra decidir é importante, né, porque eles vinham de escolas que eles não tinham voz, né. Então, ali, eles decidiram criar coletivos, e cada coletivo pensou em seus trabalhos baseados em desejos pessoais. Jovens de periferias, de escola pública, né, em sua maioria negras, negres, negros, e que muitas vezes iam para o projeto para fazer suas refeições. O foco nem era estudar arte, né, quando chegavam lá. E trabalhavam com suas inquietudes, né? E quantos adoecimentos que esses corpos negros ali iam mostrando, exalando a cada dia, né? A cada momento que eles conseguiam se entregar mais e confiar mais ali naquele espaço, naquelas pessoas. Então, pensamentos, né? Situações que os afetavam, mas principalmente a partir da experiência multiartística, que era o eixo norteador, né? Essa liberdade de estar em várias áreas, né? Ao mesmo tempo, de não pensar esse corpo, eu sou gal, percussionista, e aí eu não posso cantar, eu não posso dançar, eu não posso pintar, eu sou um corpo único, né? E ali eles percebiam que ele era multi. Gagade. A etapa coletiva foi a formação de núcleos ou grupos multiartísticos, né? A proposta comum é desenvolver um trabalho a partir da intervenção urbana, definição de proposições temáticas ou questões a tratar, né? Seriam seres que invadiriam a cidade. Os alunos perceberam que existiam propostas que dialogavam entre si,
Então, pequenos coletivos foram surgindo, se formando por afinidade, por ideias, por áreas, né, do qual era oriundo no ano anterior. E eles determinaram que deveria ter pelo menos um músico em cada coletivo, já que nem todos estudaram música no ano anterior, né? E estava entendido ali que a música era o fio condutor de todo esse trabalho. A primeira proposta foi que eles trabalhariam com cabines de papelão, formando um grande penetrável. Isso eles foram contaminados por artes visuais, né, pelo Oiticica, que era, parece que era o rei deles da arte visual, das artes visuais, e onde eles iriam fazer cabines, né, teriam uma proposta diferente, né, de sons cotidianos, ruídos, eles invadiam a cidade, né, era o primeiro momento deles ali de poder falar, né, entender o que seria, né, de propor, de criar. Então, a primeira coisa que eles queriam era invadir a cidade, né. Então, um lugar que eles não transitavam, né, e a gente já sabe o que acontece com os jovens de periferia na cidade, pretos e pretas. E aí surge, né, quando eles começam a chegar lá e a soltar os cabelos, né, a tirar, deixar os cabelos crescerem, o cabelo crespo, né, sai aquela coisa do cabelo alisado, quando começa a vir para fora, que eles se olham, o nariz, a boca, e começam a se reconhecer, e aí eles pensam, eles encontram Bispo do Rosário. Aí já começa a dar o choque ali, né? Que aí transporta todo um pensamento para uma outra construção, né? Essa figura negra, que aí eu começo a me reconhecer nesse lugar. E aí é conflito, né? Interno. E no decorrer dos encontros, as ideias surgiam e os levavam a perceber que o ritmo poderia ser mostrado por vários caminhos, né, que que era um elemento presente em todas as áreas e que, independente do caminho que decidisse seguir, estaria o ritmo presente ali. Na dança, nas artes visuais, né, na arte circense, não só dentro da área da música ou dentro da área da percussão. E aí eles começaram também a se desafiar levando materiais recicláveis, né, latinhas, caixas de leite, papelão, tampinha, sacola, né, eles queriam se desafiar, né, já que o trabalho, o eixo era apreciação, experimentação, criação, performance. Né? Então, era o momento de se autodescobrir. Assim. Desenvolvimento de uma autonomia criativa. Os alunos apresentaram uma enorme dificuldade em trabalhar em coletivo, né, sem a presença de um professor, e naquele momento ali dessa separação, né, é um momento que foi dolorido, mas era um momento que eles puderam exercer, de fato, conhecer, né, o que era autonomia, protagonismo, o que era isso, né, descolado daquela sala de aula, 4 paredes, sentados, fechados, né, numa educação que para eles não faz sentido permanecer dentro da escola regular. Então, foi sugerido para esses alunos que criassem a partir da contaminação, né, de um trabalho ao outro. No princípio, eles foram resistentes e disseram que a criação não era espontânea, né, era mais difícil porque a partir de uma ideia já concebida, né. Aí, durante o processo criativo, eles foram, né, se entendendo, se misturando, se contaminando, e sem que percebessem, no final do trabalho, que eles já tinham essa visão, né, um entendimento do coletivo, e que eles foram perceber que eles já estavam contaminados. Né. Cada coletivo escolheu uma linha, né, de direção, de performance, instalação, intervenção urbana, e começaram as improvisações com os materiais que já havia recolhido, né, ou com as confecções desses materiais. Pode passar, por favor.
procedimentos recorrentes, né, pesquisa, improvisação, composição cênica, definição de papéis criativos, ideia e imagem, elementos autobiográficos ou depoimentos pessoais, referências a seu universo cultural, social, político. O desafio era perceber a musicalidade que envolvia cada trabalho, mesmo, ainda que a música ela não tivesse explícita ali. Alguns coletivos foram influenciados diretamente, outros não, e sempre que traziam algum material ou ideia, esses materiais estavam diretamente ligados às áreas das quais eles vinham, né? Sempre, quem era do teatro sempre trazia um material ali. Tinha uma dificuldade de desvincular e de se misturar ali, e criar uma terceira coisa, né? E o ganho desse processo é que sentiam a necessidade de pesquisar mais e mais sobre arte, né? Sobre a arte que os representavam, né? Ligado diretamente à identidade, né? A arte desenvolvida dentro do programa com com essa interdisciplinaridade, né? E todos os processos que a gente passava, que eles passavam, né, instigava aos estudos, né, que é onde faz a diferença dessa moçada que passou lá e está aqui fora. Hoje eles falam, tem a moçada que passou pelo Valores de Minas e os que não passaram pelo Valores de Minas. Então, esses jovens decidiram dividir as tarefas, né, tipo, o teatro era responsável pelas criações, composições cênicas, treinamento corporal, jogos de improviso, artes visuais, iluminação, figurino, cenário, né? Eles acabavam atribuindo as áreas, assim, que eles entendiam dentro do cenário que eram que eram os protagonistas ali, né? Em cada, para a montagem de um espetáculo, né? Então, e a área do circo trabalhou um pouco com a ludicidade, destreza de cena, e as cenas surgiram a partir de depoimentos individuais, situações cotidianas, né? Eu tenho os relatórios desses jovens, foram mais de 70 trabalhos, eu falo, né, de 20 trabalhos, mas foi muita coisa, foi um espaço, quem conhece lá o Plug Minas sabe o tamanho daquele espaço, e eles ocuparam todo o Plug Minas, né, com esse festival, né, e o Performe. A presença do Performe na ação performática, aí tem uns exemplos que eu coloquei aqui, homem cano, fumante, cachimbo, né? Eles traziam, nas orientações, isso, cada um trazia suas inquietações, contavam histórias de vida, né? Sempre tudo muito difícil, e a gente tentava entender que não era um espaço de terapia, mas era um espaço de colocar para fora, e nesse momento que eles estavam colocando para fora todas essas dores dentro desse espaço, e ao mesmo tempo se debruçando em pesquisas, né, que isso estava mexendo ali com alguém ali de dentro que estava para se sair, né, que era esse cidadão, essa cidadã, esse sujeito que a gente precisa aqui fora, né, atuante, falante, e a gente entendia que esse lugar provocava, e a gente tinha respostas, cada ano que passava mais rápido, era assim, absurdo o que acontecia. Então, nos primeiros momentos de improvisação, experimentação e criação para o trabalho da performance, né, os coletivos utilizaram o corpo em seus trabalhos. Assim. Foi o disparador para todos. Então, percebeu-se que o quanto o corpo estava presente em todas as linguagens artísticas. Tudo era o corpo, o texto era o corpo, o canto era o corpo, as imagens, né? Era uma necessidade de se colocar presente essas pessoas que sempre foram invisíveis dentro da sociedade. Então, era um lugar de externalizar suas raízes, né? Junto com essa consciência que vinha, essa consciência racial. Por favor, mas acabando. Os grupos de trabalhos, né, aí fala um pouquinho das experiências em coletivos, das propostas, né, o trabalho criativo partiu das experiências que o programa proporcionava aos alunos, né,
onde os mesmos criavam a partir de temas, né, e assim iniciavam os laboratórios de criação, né, os temas transversais, né. Alguns coletivos eram influenciados, mas outros não. Assim. Sempre que trazia algum material ou ideia, né, eles estavam diretamente ligados às áreas, né, de quais eles vieram. Alguns tinham uma certa resistência, né, de ir para uma outra área e perceber depois que era possível esse corpo transitar, pensando em arte, corpo-arte. Licença, Gal, você tá me ouvindo? Sim. Eu peço perdão, eu não vi que o computador tinha parado de carregar no meio da sua fala. Sim. E ele acabou descarregando. Mas se você quiser dar sequência à sua fala, eu já vou voltar com os slides aqui, tá bom? Ok. Vou falar um pouquinho os temas, né? Gênero, arte política, questão racial, ecologia, comunicação. Havia uma preocupação com a reflexão sobre o tema a ser explorado, né? Principalmente porque a ideia inicial era uma invasão urbana de seres pela cidade, né? Mas qual era essa proposta? O que eles queriam dizer com esses seres, né? E a cada interrogação eles mergulhavam em pesquisas, e pesquisas também muito subjetivas, e que foi de extrema importância porque essa individualidade trouxe outras reflexões e ações para a construção coletiva. Né? E a galera trabalhou com os aspectos formais, né? Mas trabalharam com reciclagem, com material alternativo. Eles diziam que eles eram mais desafiados, né? Que trabalhava com a consciência, né? Principalmente eles pensavam na escola pública, né? Que não tem a estrutura, como é que se trabalha. Então, consciência do planeta, né? A falta de recurso. Isso tudo mexia com eles no momento que eles estavam estudando, pesquisando e pensando o que seria pós-valores, né? Onde que eles estariam, que busca que eles estariam fazendo. E fechando assim um pouco, né, o papel da pedagogia nesse projeto, eu falo um pouco que meu trabalho, eu proponho um desenvolvimento de diferentes estímulos artísticos, né, possibilitando uma compreensão e experimentação de processos criativos, artístico-pedagógico, né, pensando nesse ser, né, que é tão importante, o ser e conviver tão importante quanto o saber, né, respirar. E a ação pedagógica também entendo como uma ação dialógica, né, entendendo que na arte não ali dentro para a gente, e é o que eu trago que não cabe certo ou errado, que é do lugar que eles vêm, esses jovens, né, e a gente trabalha ali na condição do sensível, do humano, e sempre estimulando esses jovens, né, a cursar o caminho deles, né, norteando suas escolhas, foi muito disso ali dentro, né, de instigá-los a esse lugar, para que seus potenciais pessoais, artísticos, né, encontrassem um terreno fértil, produtivo, né, para o crescimento de cada um, e muito com histórias muito individuais, né. Então, eu sempre vou falar, assim, que o caminho, o como, né, como esse saber é transmitido, né, ele gera desejo. Eu sempre falei que esses jovens, eles chegavam e eles iam até o final. E eles queriam ficar mais 1 ano e 3 anos, porque o programa é um programa que começa com 1 ano e ele vira 3 anos. Esses jovens tinham a liberdade de ficar lá 3 anos, né, imersos ali naquele. Então, eles ficavam pelo desejo, né, que faz com que quem está chegando permaneça no processo e se alimente. E depois, como num processo antropofágico, né, devolva de forma reelaborada, autoral,
né? Eu sempre falo que o Valores foi, né, um grande quilombo, né, um grande espaço de resistência. O Valores de Minas não existe mais a partir do momento que a Secretaria de Cultura ela sai, e a única secretaria que pegou foi a Secretaria de Educação, e aí ela não consegue manter, ela não consegue abrir diálogo para que esse projeto livre, né, o curso livre, Valores de Minas, seguisse. Então, nesse momento, eu fui esses anos, até 2015, uma professora, e depois eu passo para a direção desse espaço, que aí deixa de ser o Valores de Minas e se torna o CICAUT, que é uma escola técnica de artes, é a primeira, é a única do Estado, reconhecido, né, pela Secretaria de Educação. Ela era a única forma que a gente tinha ainda de manter a arte viva, né? Não era a intenção que ela se transformasse numa escola técnica, mas foi uma pressão. Eu estava nesse lugar com os meus colegas, professores, e ou a gente aceitava dar essa sequência enquanto uma escola formal, regular, com matriz, né? Com tudo que tem uma escola, e a gente esquecesse um pouco o que foi o Valores, e para a gente seguir ainda, a escola existe ainda, ela está lá, em Santo Agostinho, 2024. Foi desafiador, é desafiador ainda pensar, é um curso de 1 ano e meio, né? E a Secretaria de Educação não está ainda preparada para entender esse lugar, dessa área de conhecimento, né? Que é a arte. E o máximo que a gente pôde de trazer dessa experiência do Valores para o curso técnico, né? Enquanto eu estive lá, eu estive na direção até 2021. E nós tivemos ainda bons resultados, né? Bom, eu acho que eu falei muito. É um pouco disso que eu queria trazer dessa experiência nesse espaço, com esses jovens artistas. É isso, Glau. Muito obrigada, Gal, porque sua comunicação traz sua atuação, né, nesse programa que foi tão importante e que acha que quem está de fora não faz ideia da quantidade de percalços, né, e de atravessamentos, né, racistas mesmo, né, dentro do próprio programa, e isso num projeto social é doído e muito problemático, né? Muito. Mas eu acho, inclusive, importante também por isso você trazer essa sua comunicação, porque é um bastidor, né, que só você que estava ali, né, que pode contar. Exato. E que bom que, apesar dessas coisas todas, vocês conseguiram contornar a situação e colocar, inclusive, a percussão num lugar completamente diferente, né? Sim. Eu percebo pela minha atuação na cidade a quantidade de percussionistas que são frutos do Valores, né? E que foram seus alunos. Você não tem esse respeito que você tem na cidade à toa, né? E é bonito ver, e extremamente importante, que a sua prática pedagógica, né? Você como educadora musical, está completamente antenada e ligada com o social do que você faz, né? Isso traz humanidade, inclusive, para o seu jeito de ensinar, e eu tenho certeza que isso se perpetua nas pessoas que foram suas alunas e que hoje são professores também. Com certeza. Obrigada demais, Gal. É um prazer imenso para mim poder ter você aqui, né? Outra mulher preta que tem uma trajetória lindíssima na cidade, muito potente, e pensar que o nosso corpo no mundo é um corpo político, e que toda vez que a gente tem oportunidade de usar a nossa voz para comunicar isso, é importante e valioso, né, de ser usado. Obrigada mesmo por ter aceitado meu convite, viu? Eu que agradeço, feliz demais. Obrigada, André. Agradeço demais a vocês. Gá, você está aí ainda ou já foi? Só para saber se dá para fazer um print rápido. Eu estou aqui ainda. Vamos terminar, então, a gravação? Vamos, pode encerrar. Tinha umas fotos aí, Gagade, no